E a gente tem o Crespo também, Vamp, Mauro, Fábio Piperno. Ele levou o São Paulo na 9ª colocação do Brasileiro, né? Ele pega o trabalho já, né? Ele já pega ali no... O Zubeldia sai e ele... Isso. Aonde o São Paulo pode chegar, 9º, 10º. Tem as comparações com o Zubeldia, de quem é mais técnico, enfim, Zubeldia ou Crespo. Tem torcedor de São Paulo questionando o trabalho do Crespo também, achando que o time poderia estar jogando mais. E que o Crespo é teimoso. Ontem demorou para mexer no São Paulo, Crespo, né? Perdendo, o Palmeiras melhor no segundo tempo, demorou para mexer, tinha Caleri no banco, demorou para mexer nesse time do São Paulo. E o Crespo falou como esse lado aí da política, como que impacta, né, dentro das 4 linhas, né, o lado político do São Paulo, tudo que se passa aí do lado de fora do vestiário, como isso se transfere para o futebol do São Paulo. E deu uma declaração forte o Crespo, né, falando que considera o pior momento da história do clube, falando que salários estão atrasados. O Hernan Crespo fala, você acompanha aqui no Canelada, depois vou querer saber do Mauro, do Vamp e do Piperno. Tem que ficar claro que o impacto de o que está acontecendo é normal. Eu falei antes, é normal. Não pode pensar que o impacto que está acontecendo fora não tenha um impacto dentro do time. Estamos falando de pessoas que há meses que não pega salário. Estamos falando de que apenas chega um presidente, que o CEO não tem, que Muricy foi embora. Então, já estão competindo demais. Então, não tocar o grupo, não tocar os jogadores, não tocar. Eles estão fazendo o melhor possível. Porque eu conheci grupos difíceis. Este é um grupo bom, de boas pessoas, que estão fazendo o máximo, que tranquilamente poderiam dizer, ei, depois que você não me paga 3, 4 meses, pode ir embora. Ou vou começar a caminhar. E este grupo está aí. ¿Por qué? Porque todo el mundo está fechado, porque sabe que São Paulo es grande y está pasando por el peor momento a su historia. Entonces, no estamos aquí o culpado ¿qué? Es así. Tócanos, todos juntos, gente. Todos juntos. Y você también, na sua parte, cada uno a su parte. ¿Para qué? Y para tentar salir y tentar de pasar este año que va a ser difícil y que sabe que va a luchar. Esquecer o que São Paulo foi e pensar solo em 45 pontos. Depois outro, não. Se chega porque eventualmente o time começa a fazer outras coisas, vamos falar em outro momento. Esta temporada 45 pontos. Já falei quando? 3 meses atrás. A situação piorou. E já falei destes 45 pontos 3 meses atrás. Melhorou? Não. Ainda pior. Mas estamos aqui todos juntos, gente. Porque tem aqui no clube muita gente boa e honesta. Muita gente honesta que está difícil, muito difícil. Então, avaliar a situação do time em quanto a resultados não é justo. Não é justo. É difícil, claro, estamos acostumbrados a outras coisas. Mas ao mesmo tempo, esto es una consecuencia del pasado, no es una cosa del presente. Vamos a hacer un poco de contas, matemáticas, ¿ok? Temporada, ¿cuántas competiciones tienen? Normalmente 4. Si hay gente no va a Sudamericana, va a Copa Libertadores, correcto, son 4. Los últimos 10 años, 10. ¿Cuántas competiciones? Son 4, son 40. ¿Sabes cuántas ganó? 2. De 40 competiciones los últimos 10 años, São Paulo ganó 2. Porque, no, 2. Porque es la otra, la Supercopa es un juego solo. Estoy hablando de competiciones. 2 de 40 en 10 años. Un Paulistao y una Copa do Brasil. Entonces, ganar en estos 10 años, ¿es una regla o una excepción? Infelizmente una excepción. ¿Cuál es la idea, el sueño de todo el mundo? Que volte una regla. Pero no está hablando de una cosa aquí, 10 años, gente. Entonces, o quiere ver o no quiere ver. Entonces, en este momento es ainda peor.
45 puntos. 45 puntos. Aí o Crespo, Mauro, o que você achou da entrevista do técnico do São Paulo? E ele falando agora, né? Nos últimos 10 anos, o São Paulo disputou 40 competições, só venceu 2, né? Ele fala assim, de 40 competições, nos últimos 10 anos, o São Paulo só venceu 2 títulos, só venceu 2 torneios, né? O Crespo, enfim, uma declaração forte dele, mas eu acho até necessária para o momento do São Paulo. O que é que você pensa, Mauro? Eu acho que assim, o Crespo tem sido melhor nessas ações do que até como técnico, né? Ele tem lá as questões que a gente pode questionar, discordar, melhor dizendo, escalações, estratégias, mas assim, é quase uma terapia. É quase uma terapia. Isso é um papo reto e necessário, gente. Eu não sei se as pessoas estão preparadas para isso. Muita gente ainda não percebeu. O que ele está falando é a realidade, ele está sendo bem realista. Se ele é o cara indicado, o cara mais capacitado para treinar o time nessas circunstâncias ou não, então é outra discussão. Mas é difícil discordar das palavras dele. Ele está certo. Ele está certo. São Paulo tem que olhar para dentro de si mesmo e tentar identificar os seus problemas e tentar encontrar a melhor solução possível, né? Mas ele foi bem realista e eu concordo com praticamente o que ele falou, tudo. Até comentei aqui, Piperno e Vamp, que eu considero o Crespo hoje o técnico que melhor se comunica com o seu torcedor, né? E ontem mais uma entrevista boa do Crespo, embora a gente tenha comentado aqui que não tomou as melhores decisões, demorou para mexer no time do São Paulo, aí tem torcedor do São Paulo que não gostou do Crespo ontem, né? Do técnico Hernan Crespo, mas na entrevista coletiva com as palavras, ele foi muito bem, para o momento atual do São Paulo. Sem dúvida. Então é por isso que eu disse que uma coisa, a gente tem que separar o trabalho de campo do diagnóstico. O diagnóstico que o Crespo faz, ele é certeiro e muito correto e realista. Eu sei que machuca, enfim, o torcedor fica chateado e tal, mas ele é verdadeiro. Ele é o diagnóstico mais apropriado ao atual momento do São Paulo. É isso. Quer dizer, ele aponta... Veja, ele está falando de coisas que muitas vezes a gente não... acaba deixando de lado, não menciona, em muitas ocasiões não tem as informações mais corretas e detalhadas, mas ele fala, por exemplo, muito claramente de atrasos salariais. Então isso é grave, isso é sério. A gente que está trabalhando sem estar recebendo, ou pelo menos sem estar recebendo aquilo que foi acordado. Então, isso é um ponto. O outro, ele fala, olha, vocês pensam que não, mas o impacto do que acontece fora de campo, lá na direção também, chega até aqui. É verdade. Por exemplo, ele não tem mais um interlocutor como era o Muricy, né? Se afastou do clube. Então, o São Paulo está muito mais debilitado também nessa retaguarda. E é óbvio que, em um momento em que o time já está tecnicamente, fisicamente, mentalmente fragilizado, isso só piora as coisas. Agora, vem a parte de campo. Eu sou crítico do trabalho do Crespo há muito tempo. Eu não acho que o Crespo seja alguém com... Enfim, alguém que tenha mostrado trabalho para dirigir um time tão importante como é o São Paulo. Só que mudar agora seria uma forma covarde de tentar jogar nas costas de um treinador que não pode fazer tudo, aliás, não pode fazer muita coisa, a maior parte dos problemas que o São Paulo tem. Eu acho que o São Paulo vai ter que trabalhar com a perspectiva de mudança em algum momento, mas não é agora. Agora a situação é crítica, tem que sair de zona de rebaixamento do Campeonato Paulista e vamos pensar depois. Só que a troca do técnico eu acho que teria que vir dentro de um outro pacote de mudanças, que mudanças que visem transformar a realidade do clube. Veja, e aí não estou falando do time, eu estou falando do clube. Antes de mudar o time, o São Paulo tem que começar a pensar em mudar o clube. O clube parou no tempo, o clube virou um paquiderme. E é isso que tem que ser pensado. Vampeta, o que você achou aí do Crespo? Falando, né, nos últimos 10 anos, 40 campeonatos, São Paulo ganhou 2. Aí teve alguém ali que falou na Supercopa, né? Que ele falou, é um jogo só, né? Foi contra o Palmeiras, né? Foi. Lá em Minas. Nos pênaltis. Lá em Minas. Isso. Lá em Belo Horizonte. Lá no então é isso, cara. Assim, para títulos, né? Concordo com ele plenamente. Você pode, depende do Campeonato Paulista, Biscacinho,
chegar longe na Copa do Brasil, mas assim, para um campeonato como o Libertadores, ou o Campeonato Brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro, pontos corridos, 38 rodadas, mais complicado. Mas ainda assim, Pedro, para título, tudo bem. Flamengo, Palmeiras, mais estruturado, Botafogo em algum momento, aí o Atlético Mineiro beliscou. Mas para botar vocês nessa competição de Libertadores, Sul-Americana, aquilo que eu já falei, a Conmebol distribuiu vagas e vagas e vagas. Você vê que se o Corinthians não ganha a Copa do Brasil, talvez tivesse a maior fumaça lá, né? E agora se apagou e o Corinthians pagou o transferbanco, começou a contratar aí e tal. Parece que resolveu tudo, como o São Paulo, né? Como o São Paulo com a Copa do Brasil, parecia que estava tudo a mil maravilha, agora é o Corinthians. Termina em nono no Campeonato Brasileiro e a nona colocação te dava vaga de Libertadores. Pré-Libertadores, 2 jogos, né? Para você chegar na fase de grupo, 4 jogos. Ainda assim, com esses problemas todos, se mantém ali dentro do Campeonato Nacional, 10º, 9º, e outras oportunidades, 6º, 4º, pegou Libertadores direto, chegou umas oitavas de finais, né? 4 de final. Aquele jogo contra o campeão, contra o Botafogo. O Botafogo poderia ter eliminado o Caleri na noite lá que tomou um bombardeio lá no Engenhão, consegue vir com o mínimo aqui, e aí o Caleri poderia ter decidido lá e aqui. O Lucas aqui pede o pênalti. Aí que o Botafogo avança, vai pegar o Palmeiras, né? Tira o Palmeiras. Não, o Botafogo já tinha passado pelo Palmeiras nas oitavas e passou pelo São Paulo nas quartas, depois pelo Peñarol. Aí você fala assim, ainda assim pode pegar, não de pontos corridos, mas uma noite de mata-mata, ou uma tarde, alguém muito mal e você melhor. Com todos esses problemas, né? Concordo, 45 pontos, tudo, mas o Crespo também falou muita verdade, mas vamos olhar a realidade. Se eu estou no São Paulo, eu sei que a pressão é maior, tudo. Então, eu vou achar que o Remo subiu agora, voltou. Que a Chape... E eu estou esquecido da Chapecoense, viu? Tem a Chapecoense também. Quando eu fiz os cálculos meu lá, dava 10 ou 11. Porque ele terminou em nono. Os 4 que subiu, já são 4 que subiu. Não é mais estruturado e tem esse poder aquisitivo de mais dinheiro. Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Curitiba. Aí ficou ali Vitória, Vasco, tem muito Inter, Grêmio, tudo ali, não, quase a mesma situação. Talvez a dívida não seja de 1 bilhão, mas todo mundo tem sua dívidazinha ali também, há seus problemas. Agora, falando em termos de plantel, para mim está entre os 10. O Pedrinho lá no Vasco, o Vasco na ele botou o Vasco entre o quê? Entre os 8? Pois é, mas eu diria para você que... o plantel do Vasco... O plantel do Vasco... Se você pegar o time titular do Vasco, titular do São Paulo, do Fluminense, do Inter, do Grêmio, do Vitória, é tudo ali meio equiparado, e o São Paulo ainda com alguns jogadores internacional com uma carreira maior, com mais bagagem. Eu não vou botar o São Paulo comparando com o Palmeiras, com o Flamengo, com o próprio Cruzeiro. Ele pode fazer um jogo duro. Acho que ontem foi um bom jogo. Por exemplo, o São Paulo recebendo o Palmeiras no Morumbi, com tudo, que é jogo único, torcida. Ontem só tinha a torcida do Palmeiras. A torcida faz diferença. Se fizesse... Não, mas é importante você ter o apoio do seu torcedor. Não é assim também tudo terra arrasada, não, assim... Eu enxergo de outra forma. Eu acho que ele colocou tudo certinho. Eu acho que deve começar a competição, pensar nos 45 pontos primeiro. Aí sim, é Remo, é Chapecoense, é o meu Vitória. O Vamp, mas esse negócio, por exemplo, essa transação do Corinthians e do São Paulo pelo Alisson, isso virou uma coisa caricata, porque o São Paulo pede 1 milhão, porque ele desconfia do Corinthians, então ele pede 1 milhão à vista. Ele desconfia do Corinthians, ele precisa de dinheiro para ontem, então ele quer 1 milhão. O Corinthians, por sua vez, não arruma 1 milhão para pagar. Essa operação aí só vai acontecer por causa de uma pessoa. O Dorival que quer. Se partisse mesmo do Corinthians, não tinha nada. O Dorival, que chegou, pegou o transferban, só recebeu, se não me engano, o Vitinho. E não pediu ninguém, e ele se deu bem com o Alisson. Se não é o Dorival, o Corinthians jamais ia pensar em contratar o Alisson. Aí o São Paulo, vai liberar o jogador assim pro rival? Aí a desconfiança, né? Disso aqui. Os dois estavam com transferban, Então,
Que loucura, né? Que fase. Aí o Corinthians falou na negociação lá nas conversas, tá bom, pago 1 milhão, mas só em 2027. Aí o São Paulo, então vamos colocar uma cláusula anti-calote no meio dessa história toda. E tá dando o que falar, Essa operação aí. Essa operação que a gente fala, essa contratação, só é por causa de uma pessoa. O Dorival, que é o atleta, só isso. O Dorival já levou o Alisson para o São Paulo, até reinventou o Alisson dentro do São Paulo, e agora tá querendo levar o Alisson para o Corinthians. O Dorival botou o Alisson numa pré-lista de seleção, pô. Seleção brasileira. É ele que quer, só ele que quer, isso. Acabei de receber a informação do Eduardo Afonso, que ele falou o seguinte aqui, ó. Direção do São Paulo achou modesta demais a declaração de Crespo sobre priorizar o Campeonato Brasileiro e somar 45 pontos. Pelo gigantismo do clube, segundo o presidente, o Harry Macis, o objetivo mínimo é a vaga na Libertadores. Então, Se o Corinthians não ganha a Copa do Brasil, ele estaria em nono e brigando para a Libertadores. a diretoria do São Paulo não ficou, digamos assim, totalmente convencida do que o Crespo falou ontem. E a gente vai seguir falando na programação da Jovem Pan, dos bastidores do São Paulo, dentro e fora de campo.